Boa tarde, gente! Hoje nós vamos fazer atividade de matemática, como eu já havia falado com vocês. Essa semana vai ser português e matemática, tá bom? Eu havia esquecido de avisar vocês, mas na quarta-feira não haverá aula, tá? É feriado, dia do funcionário público. Vou mandar o recadinho lá no grupo, mas já tô avisando por aqui para vocês ficarem cientes. Então, como ontem eu passei uma atividade de português, mais ou menos, com artes, eu vou deixar hoje, né, terça-feira, com matemática. Na quarta não vai ter aula, na quinta vai ser matemática de novo e na sexta eu volto com português. Aí fica 2 dias de matemática e 2 dias de português na semana, ok? Vamos lá. São só 2 páginas, simples, vou falar sobre o conteúdo total para vocês entenderem bem. Quem lembra que a gente estava fazendo os ângulos, né? A gente viu o ângulo reto, o ângulo obtuso, o ângulo agudo. Agora a gente vai falar das retas. A gente já viu um pouquinho de reta há umas unidades atrás, acho que foi na unidade 2, isso mesmo, na unidade 2, nós vimos as retas, né? Então, tem as retas paralelas, tem as retas, as semi-retas, tem vários tipos de retas que a gente já viu e a gente vai ver mais um tipo de reta. As retas perpendiculares, que nominho grande, né? Mas são as retas que elas se cruzam e formam um ângulo entre elas. Vou explicar direitinho. Vamos fazer atividades da página 112 e 113, ok? Então, começa aqui, ó. Na unidade, retas perpendiculares. Na unidade 2, você já estudou as retas paralelas e as retas concorrentes. Retas paralelas são as que ficam uma do lado da outra e não se cruzam. As retas concorrentes são as que se cruzam. Então, tem aqui, ó, no primeiro exemplo, tem a reta A e a reta B, que são as retas paralelas, elas não se cruzam. E no segundo exemplo, tem a reta C e a reta D, que são as concorrentes. Elas se cruzam, mas não formam nenhum ângulo. E na última, tem as retas E e F, que também são concorrentes, mas tem um sinalzinho quadradinho aí no meio, com um pontinho no meio, que significa um ângulo reto, ok? Então, são aí que são as retas que são concorrentes e perpendiculares. Toda reta perpendicular é concorrente, tá bom? Para você formar um ângulo entre retas, você tem que cruzá-las. A partir do momento que você cruza uma reta com a outra, elas são concorrentes. Vamos lá. Veja agora, 2 retas concorrentes formam ângulos. Quando esses 4 ângulos são retos, dizemos que são retas perpendiculares. Então, eu aprendi que tem o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso, certo? Certo. Todos os cruzamentos vou fazer aqui, os cruzamentos de reta, eles vão formar ângulos. Pode ser agudo, pode ser obtuso ou pode ser reto. Quando eles formarem o agudo e o obtuso, eles não são perpendiculares, apenas quando formar um ângulo reto. Não tô lembrando o que é ângulo reto. Ângulo reto é aquele que forma um L, tá bom? Assim. Se for um V, ele não forma um ângulo reto. Se for aberto, ele não forma um ângulo reto. Se for mais aberto assim, ó, também não forma um ângulo reto. Então, só se tiver esse formato aqui. E se for 2 retas cruzando, ó, vai formar um ângulo reto aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Isso sim forma uma reta perpendicular. Vou dar uma apagada aqui na lousa para conseguir explicar melhor. Então, tem a questão 1. Considere as figuras acima e responda. Então, olhando essas figuras aqui acima, tá bom? Essas aqui, ó. Vocês vão responder. Oh, meu Deus, assim.
Considere as figuras acima e responda. As retas C e D são perpendiculares? Olha aí, elas formam um ângulo reto? Ela forma aquele Lzinho certinho? Forma ou não? Vai colocar sim ou não aí. As retas E e F são perpendiculares? Formam o ângulo reto? Sim ou não? Questão 2. Escreva a posição relativa das retas de cada item, ou seja, se são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes não perpendiculares. Então, vocês vão escrever exatamente o que está sendo pedido aí, tá bom? Vocês vão olhar a tá assim. Tem uma reta assim e uma reta assim. Essa reta é o quê? É uma concorrente perpendicular, uma concorrente não perpendicular ou é uma paralela? Vai escrever aqui na frente, ó. Forma um L, formou um L, ó, olha de todas as direções. Tá formando os ângulos retos? Formou os ângulos retos? É uma concorrente perpendicular. Perpendicular. Ok? Então, é isso aqui que vocês vão escrever. Na B, vocês vão olhar. Tá assim, ó. A B é a de baixo, tá? Essa verde aí. Tá assim. Essas retas são o quê? São concorrentes ou são paralelas? Elas se cruzam ou não? Se elas não se cruzam, elas são paralelas. Se elas se cruzassem, ela seria concorrente e aí sim você ia ver se tem o ângulo ou não, tá? Não existe paralela perpendicular, somente as concorrentes que são perpendiculares, ou sim ou não. Aí vocês vão colocar de acordo aí com o que vocês observarem, tá bom? Lembrando que tem que ser um ângulo reto, não pode ser um ângulo agudo nem obtuso, tá? 3. Como são os ângulos formados por duas retas concorrentes, mas não perpendiculares? Faça um exemplo ao lado e responda. Essa é a hora que você vai desenhar aí do lado duas retas concorrentes. Então, duas retas que se cruzam, mas não formam um ângulo reto. Então, vai fazer um desenho aí com duas retas e fazer... explicando como que fica o desenho delas. Tem vários exemplos aqui em cima, é só vocês olharem, tá bom? Vamos lá. 4. 4 é legal, que é pra gente se situar no mapa, né? Mostrando as ruas, ó. Vamos retomar o mapa das páginas 51, no qual cada rua dá a ideia de uma reta. Então, vamos imaginar que cada rua é uma reta, ok? Indique o que se pede. Duas ruas paralelas. Então, você vai olhar aí no mapa e vai ver duas ruas que não se cruzam. Então, duas ruas que é uma em cima da outra ou uma do lado da outra e elas não se cruzam, tá? Depois, duas ruas perpendiculares, duas ruas que se cruzam e formam um ângulo reto, forma aquele Lzinho. Vai colocar os nomes das ruas. Depois, duas ruas concorrentes, mas não perpendiculares. São aquelas ruas que elas vão se cruzar sim, mas não vão formar o ângulo reto, não vão formar o L. 5. Observe as retas desenhadas ao lado e agora escreva a posição relativa das retas nos seguintes casos. Vamos lá. Então, vocês vão olhar esses desenhos de retas aqui do lado e vai olhar o cruzamento de uma reta com a outra, vendo qual a denominação dela, se é paralela, se é concorrente perpendicular ou não. Então, a A e a B. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui na luz, calma aí. Ó, consegui desenhar mais ou menos aqui. Então, vocês vão olhar o cruzamento dessas duas opções que eles estão dando aqui, da A e da B. Então, a A é essa reta aqui e a B é essa reta aqui. Essas duas retas, elas se cruzam em algum momento?
Se sim, elas são concorrentes. Se não, elas são paralelas, ok? A C e a A. A C é essa aqui. A é essa aqui. Elas se cruzam, sim ou não? Se elas se cruzarem, elas são concorrentes. Se elas não se cruzarem, são paralelas. Se elas se cruzarem e formarem um ângulo reto, ela é uma reta perpendicular. Então, se ela formar aquele Lzinho em alguma das suas laterais ou em todas, ela é um ângulo, ou ela é uma reta perpendicular. E assim por diante, vai ver a D e a B. Então, a D, ela cruza ou não a B? Ela forma o ângulo ou não? Depois a E e a B, vai ver aqui, ó, ela forma um ângulo, ela não forma? Vai escrever qual a denominação dela aqui do lado, tá? 6. Pedro desenhou 3 regiões planas. Depois, as recortou e fez algumas dobras, indicadas nas figuras abaixo por linhas tracejadas. Então, esses tracinhos que tem aí, foi aonde ele dobrou. Em cada figura, escreva a posição das linhas tracejadas, se elas são paralelas, concorrentes, perpendiculares ou concorrentes não perpendiculares. Você vai olhar aí, então tem a A. É só os tracejados, tá? São só os pontilhados aí. Então, tem aqui A, por exemplo. A é um retângulo e tem um tracejado assim e um assim. Esse tracejado, ele tá se cruzando. A gente já sabe que ele é concorrente. Ele forma um ângulo reto ou não? Se formar, é perpendicular. Se não formar, não é. Vou repetir várias vezes para vocês fixarem bem o que é perpendicular e o que não é. E as outras da mesma maneira. Tem a B, tem as linhas tracejadas, você vai ver se elas se cruzam ou não. Se cruzar, depois que você ter certeza que elas cruzarem, você vai ver se ela é perpendicular ou não. E na C, da mesma maneira. 7. Desenhe 3 retas e 2 delas sejam paralelas e a terceira perpendicular às outras 2. Como assim? Você tem que desenhar 3 retas, ok? 2 dessas retas têm que ser paralelas, então elas têm que ser uma do lado da outra sem se cruzar. Pode ser assim, independente. A outra, ela tem que formar uma concorrente perpendicular. Então, ela tem que cruzar essas 2 e formar um ângulo reto. Então, não pode ser assim, tem que ser reto, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Amanhã não vai ter aula, mas na quinta-feira nós retornamos olhando aqui na página 114 os polígonos, que a gente já viu bastante, mas a gente vai se aprofundar entendendo outros aspectos e outras utilizações deles, tá bom? Qualquer dúvida, como sempre, é só me mandar lá, mas dê sempre uma olhadinha aqui no vídeo que eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, tá bom? Beijo e boa aula!